Então, muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. O assunto dessa noite é expiação. E quando se trata de expiação, nós estamos falando que é do ato do Senhor Jesus ter ido para a cruz, dar a sua vida ali, ter morrido ali na cruz do Calvário. Isso é a expiação. Agora, o que acontece é que esse assunto tem sido muito, sim, polêmico, porque alguns irmãos de algumas denominações e alguns teólogos denominados calvinistas, que seguem os ensinamentos de Calvino, de João Calvino, eles acreditam que a expiação ela é limitada, isto é, Jesus não veio ele veio e morreu somente por um grupo. Esse grupo é chamado grupo dos eleitos. O grupo dos eleitos. Que Deus elegeu um grupo de pessoas para ser salvos. E então Jesus veio e morreu só por eles. Mas isso aí é difícil de acreditar, de aceitar um pensamento desse, uma vez que Deus é amor. Se Deus, sendo um Deus amoroso, e que pega e manda o seu filho Jesus vir, o Senhor Jesus vem e morre só por um grupo de pessoas, ele ama só um grupo e outro grupo não, sendo que ele nos manda amar a todos, até os nossos inimigos. E também, se nós formos analisar, Deus não seria sincero, visto que ele nos manda amar a todos e até os nossos inimigos, sendo que ele pega e ama só alguns. Então esse pensamento fere o caráter de Deus, de um Deus bondoso, amoroso. Também, por outro lado, nos leva a pensar que Deus está fazendo acepção de pessoas, porque ele escolheu uns e outros não. Qual critério que ele usou para escolher uns para ir para o céu, para ser salvo, e outros ele não escolheu, deixou eles abandonados aí à morte? Aí dá a entender que Deus está fazendo acepção de pessoas, uma vez que todos estão dentro da mesma situação, todos estão aí, tudo num nível só espiritual, ninguém é melhor do que o outro. Então é difícil para nós, e por isso nós queremos, para nós aceitarmos um pensamento desse aí. Se nós olharmos a palavra de Deus aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 2, fala assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. De todo o mundo. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui diz que Deus amou o mundo. Mas o grande problema é que os irmãos que têm esse pensamento, eles, quando chega na palavra mundo, eles trocam e diz que esse mundo são os eleitos que estão no mundo. Mas se assim fosse, o Senhor Jesus teria deixado bem claro. Ele não iria deixar nada confuso. Ele diria: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todos os eleitos que estão no mundo, que crê nele, não pereçam, mas sejam salvos. Ele iria deixar bem claro para nós, porque Deus não é um Deus de confusão. E aí, ainda em João, se nós olharmos em João, aqui no Evangelho de João, João 3,16 fala isso aí, que Deus amou o mundo de tal maneira. E esse mundo são todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas, não é um grupo. Em João, no capítulo 1,
no versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo aqui é mundo, são as pessoas que estão no mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todos os eleitos que estão no mundo? Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, das pessoas que estão no mundo. O mundo aqui são as pessoas. Se nós olharmos mais aqui para frente, 1 Timóteo 2, versículo 4, falando aqui: Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos sejam salvos. Embora o Senhor Jesus morreu por todos, embora essa expiação ela é universal, o sacrifício de Cristo é universal, mas a salvação em si não é universal. Embora o sacrifício de Jesus, a salvação ali na cruz, ela é oferecida ao mundo todo, a todas as pessoas no mundo, mas a salvação em si, ela não é universal, não são todos que serão salvos. Por quê? Porque aí tem uma condição: todos aqueles que pela graça de Deus vierem a crer no nosso Senhor Jesus Cristo, aí sim, esses serão salvos. Então o Senhor Jesus veio e ofereceu a salvação. E junto vem a graça de Deus que desperta a pessoa, através do Espírito Santo, que desperta a pessoa para crer na palavra de Deus e para tomar uma decisão de crer e receber Cristo como Senhor da sua vida. Então todos que pela graça do Senhor creem em Jesus e recebem Ele como Senhor e Salvador, aí sim, este será salvo. Este será salvo. Aí é a eficácia da salvação. O poder da salvação opera na vida da pessoa. Uma vez que a pessoa, pela graça de Deus, a ajuda de Deus, ele creu e decidiu, porque Deus nos deu o poder de decisão. Aqui em Tito, para encerrar, aqui em Tito, no capítulo 2, o versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então o ato de Jesus vir para a cruz, isso aí é a graça de Deus, é o favor imerecível. O favor que Deus fez em enviar Cristo para morrer por nós, para pagar nosso pecado. Então a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Porém, aqueles que creem. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em Marcos está escrito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, versículo 15. Disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, é a pessoa que toma essa decisão de crer. E esse ato de crer, a graça de Deus ajuda a pessoa a crer. Abre o entendimento da pessoa para crer. Mas mesmo assim, a pessoa ali crendo agora em Jesus, mas a pessoa tem um livre-arbítrio, que é um tema para outra mensagem. Tem o poder de escolha, de decisão, de receber Cristo como Senhor e Salvador ou rejeitar Cristo. Então, esta é a mensagem dessa noite. Deus abençoe a todos.
Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.